Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos dar início à aula dessa semana. Estudamos recentemente plano e dimensão em uma obra de arte. O artista utiliza plano e dimensão quando ele vai fazer uma paisagem, por exemplo, o desenho de uma paisagem. Lembra da obra Rio São Francisco? Era uma paisagem onde o artista Franz Boas se utilizou de planos diferentes e dimensões diferentes. Planos são posições e dimensão tamanho. Vimos na última aula 3 artistas brasileiros, Ieda Maria, Tarsila do Amaral e Cláudio Tosi, que faziam desenhos de paisagens empregando plano e dimensão. Só que suas paisagens elas tinham uma classificação diferente. Paisagem classificada como marítima, como era o caso da Ieda Maria, porque ela retratou uma paisagem relativa ao mar. Então apareciam ali barcos de pescadores, os barcos estavam ancorados em uma praia. Então sempre que a gente cria um desenho onde o mar é o elemento principal, nós chamamos de paisagem marítima. Já a obra do Cláudio Tosi, se vocês se recordam bem, era uma paisagem que mostrava um centro urbano, uma cidade. Para essa paisagem nós damos o nome de paisagem urbana. Já a da Tarsila do Amaral, que mostrava uma fazenda, um touro, algumas casinhas, plantações, um pomar, nós damos o nome de paisagem rural, que é relativa ao campo, à fazenda. Depois disso nós criamos um desenho, fizemos juntos e pintamos juntos, certo? Para a atividade de hoje. Então, agora vocês vão abrir na página 52 que vamos responder esse questionário. Então vamos lá, apostila em mãos, lápis de escrever e vamos responder a página 52. Pessoal, nós vamos responder o questionário da página 52, mas atenção, nós não estamos fazendo baseados em uma fotografia que você tirou e levou para o colégio. Nós fizemos uma adaptação devido à quarentena. Todo mundo vai responder esse questionário baseado na ilustração que fizemos na semana passada. O que eu vou fazer agora? Ler com vocês a página 52 e vou dar um tempinho para vocês fazerem a questão. Então vamos lá. Questão 1. Quantos planos tem a composição? Vocês vão virar a página, vai fazer a leitura da imagem e vai contar quantos planos tem. 1 plano, 2 planos, 3, 4, 5, 6, não sei. Vocês vão contar aqui quantos planos, quantas posições diferentes tem e responder a questão 1. Questão 2. Qual elemento se apresenta em cada plano da composição? Então vamos supor que você colocou que existem 2 planos. Você vai colocar assim, primeiro plano, 2 pontos. Coloca qual elemento que aparece ali. Segundo plano, 2 pontos. Qual elemento aparece naquele plano? Tudo bem? Se forem 10 planos, você vai precisar colocar primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, até chegar no 10º, ok? Terceira questão. Qual elemento ocupa maior dimensão na composição? O que é dimensão mesmo? Tamanho. Então vamos lá. Qual elemento ocupa maior tamanho na composição? Maior dimensão. Então vocês vão olhar e vocês vão ver o que ocupa maior dimensão no desenho que você fez. É o sol? É o passarinho? É a gaivota? É o mar? É o coqueiro? É a areia da praia? É a vegetação? A moita? Ok? Vocês vão olhar o que ocupa maior dimensão, maior tamanho. 4. Em qual plano está o elemento que ocupa menor dimensão na composição? O que é dimensão mesmo? Tamanho. Então vamos lá. Em qual plano está o elemento que ocupa menor dimensão na composição? Então, você vai procurar o que tem de menor ali e vai responder qual é o plano que ele está. Não é para escrever o que é menor, o que tem menor dimensão, e sim em qual plano que ele está. E a última questão, que é de assinalar, essa paisagem pode ser classificada como rural, urbana, fluvial ou marítima. Para quem não sabe o que é fluvial, é quando aparece um rio. Então, a partir de agora, nós podemos chamar a obra Rio São Francisco, do Franz Boas, aquela que vimos lá umas 2 semanas atrás, de paisagem fluvial, porque não apareceu o mar, não é Mar São Francisco, é Rio São Francisco. Então, aquela paisagem ela é fluvial, tudo bem? E essa que fizemos semana passada, ela é rural, urbana, fluvial ou marítima. Então, vamos lá.
2 minutinhos para vocês fazerem. Pausem o vídeo, respondem as questões que na volta, no retorno desse vídeo, nós já vamos fazer a correção. Pessoal, vamos começar a correção? Se o seu desenho ficou com a mesma proporção, não digo as mesmas cores, mas o desenho ficou muito parecido com o do professor, e a proporção também, o tamanho do sol, o tamanho dos pássaros, o tamanho do coqueiro, então a sua resposta será igual à minha. É óbvio que pode ter alguém que desenhou um pouquinho diferente, então vai nesse caso da análise individual. Qualquer dúvida, estou à disposição, manda um e-mail para o professor, tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão pergunta o seguinte: quantos planos tem a composição? Então nós vamos contar quantos planos tem a composição. Então vamos lá. O que está mais perto do nosso olhar? É o mar? Não. O que está mais perto do nosso olhar? É a areia? Não. Porque dá para ver que a areia ainda está um pouquinho depois. O que está mais próximo mesmo? Essas plantas e o coqueiro. Então vamos lá. 1. Planta e coqueiro. Segundo plano, a areia. Depois, 3. O mar. E 4. O céu. Professor, mas você precisa colocar um plano para o céu, um plano para a gaivota, o passarinho, um plano para o sol? Não. Esses elementos estão todos no mesmo plano, que a gente considera o céu. Combinado? Então são 4 planos. Então vamos lá. A composição possui 4 planos. Combinado? Depois nós vamos para a questão 2, que é: qual elemento se apresenta em cada plano da composição? Agora sim eu vou ficar explicando. Então, na primeira eu só disse que são 4 planos. Agora na questão 2 eu vou explicar. Vamos lá. Primeiro plano, 2 pontos. Plantas e coqueiros. Primeiro plano, plantas e coqueiros. Segundo plano, areia da praia. Terceiro plano, o mar. Como a gente não desenhou barco, não desenhou nada, é só o mar. Se eu tivesse feito um barquinho aqui, seria o mar e o bar. Quarto plano, céu, sol, pássaros. Quem fez nuvem precisa colocar nuvem também. Então vamos lá. Quarto plano, sol, pássaros, o céu, o sol e os pássaros. Tudo bem? Agora vem a questão 3. Qual elemento ocupa a maior dimensão na composição? De tudo isso que a gente escreveu, na questão 2, o que ocupa a maior dimensão? É o Sol? O Sol dimensão é tamanho, não se esqueçam disso, dimensão é tamanho. É o Sol que ocupa a maior dimensão? Não, existem elementos maiores. É o coqueiro, maior dimensão? O coqueiro está bem grande, porque ele está próximo do nosso olhar, mas ele ainda é o maior elemento? Não. As plantas? Não. Os pássaros? Não. Fico em dúvida. A areia também não é. Fico em dúvida entre o mar e o céu, que é a parte laranja que eu fiz. O que vocês acham que ocupa a maior dimensão? É o mar ou é o céu? Analisando daqui, eu chego à conclusão de que é o céu. Por pouco. Porque se a gente for olhar, o coqueiro ele ainda ocupa um grande espaço aqui que a gente consegue visualizar desse pedacinho da pintura do mar. Então, e o céu ele ocupa praticamente metade do desenho. Então eu vou colocar que o maior elemento é o céu. Combinado? É lógico que se o seu desenho ficou um pouquinho diferente, pode ser que a sua resposta seja outra. Tudo bem? Agora é a questão 4. Em qual plano está o elemento que ocupa a menor dimensão na composição? Menor dimensão é a mesma coisa que menor tamanho. Então vamos procurar o que é menor nessa obra. Não é o coqueiro, não é a areia, não é o mar, não é o céu. O que temos de menor? As plantas, o sol e os pássaros. Está fácil, né, pessoal? Mesmo o sol estando representado com uma dimensão pequena, os pássaros ainda são menores. Então, mas é muito importante isso. Ele não está perguntando o que é menor, mas em que plano ele está. A gente sabe que são os pássaros. Eles estão em qual plano? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? No quarto. Então, a nossa resposta, olha só como é importante prestar atenção naquilo que está sendo perguntado. Ó, em qual plano está o elemento que ocupa a menor dimensão na composição? Está no quarto plano.
tudo bem? Ele não perguntou o que é, ele perguntou em qual plano está. E a questão 5, que é muito fácil. Vamos lá. Essa paisagem pode ser classificada como rural? É uma fazenda? Não. Então não é isso, não é rural. É urbana? Tem cidades, prédios, posto de gasolina, carros? Não. É fluvial? É um rio? Tem as margens ali? Não, né? Às vezes a gente pode confundir um desenho, uma pintura, quando a gente olha se é mar ou rio, né? Dependendo da forma que está desenhado. Mas nesse caso não. Primeiro, nós temos ali vegetação, coqueiro, que é próprio de paisagem marítima. Nós temos a areia da praia, que o professor pintou com aquela cor para representar a areia da praia. Temos ali a linha do horizonte do mar, né? As gaivotas. Então a gente vai pensar em todos os elementos. Então é claro que é uma paisagem que aparece o mar, a praia. Então é a última alternativa, X no marítimo. Tudo bem? Agora chegou o momento de fazermos a atividade Cores e Formas do Brasil. Nós vamos precisar fazer um ajuste nessa atividade que está presente na página 53, porque por conta dos materiais, né? Normalmente eu passaria essa tarefa de casa para o aluno, ou nós faríamos juntos, e existe aí uma liberdade dos materiais. Pode fazer de tinta, pode fazer de canetinha, de lápis de cor, de cera. Só que agora, em quarentena, eu vou imaginar que todos vocês tenham o quê? Lápis de cor e canetinha. Então nós vamos fazer essa atividade que pede todos esses materiais, mas nós vamos fazer apenas de lápis de cor e de canetinha, porque é uma forma que todo mundo vai conseguir fazer. Não adianta eu colocar aqui, ó, palito de sorvete. Olha na página 53. Pede palito de sorvete, tinta de cores diversas, base para mistura de tintas, papel toalha, pedaço de papel cartão. E eu sei que agora não é possível, porque pelo menos aqui as papelarias estão fechadas, nem o professor tem esse material. Então nós vamos fazer utilizando uma folha que vocês vão pegar em casa. Pode ser uma folha assim. Se você não tem nenhuma folha para desenhar em casa, você vai pegar uma folha de fichário, uma folha de caderno, mas você não vai ficar sem fazer essa atividade, tudo bem? E agora a gente vai precisar apenas de quê? Lápis de escrever, borracha, canetinha, lápis de cor e uma régua se você quiser fazer as suas linhas bem retinhas, tudo bem? Se vocês observarem, nesse exercício do capítulo 14, Cores e Formas do Brasil, eles vão tomar por ponto de partida a obra Paisagem com Touro, da Tarsila do Amaral, que está presente aqui na página 50. Eu vou colocar bem pertinho para vocês verem essa figura aqui, ó. O que está aqui? Um touro. Então é este o ponto de partida. Fala assim, professor, o touro? Sim, porque olha só, nesses exercícios Cores e Formas do Brasil, o aluno ele vai criar uma arte baseada em paisagem, que é o que a gente está estudando, paisagem rural, paisagem marítima, paisagem urbana e agora a paisagem fluvial que aprendemos hoje. E utilizando o plano de dimensão. Se vocês olharem aqui também, eles colocaram alguns elementos próximos do olhar e alguns distantes, só que eles fizeram isso como se fosse uma maquete, né? Então o que é maior a gente coloca na parte da frente, porque está sendo visto de perto, então a dimensão é maior, e o que está distante vai ficar com uma dimensão menor. Só que hoje nós vamos fazer isso daí de uma forma adaptada, mas que eu acho que vai ficar bem interessante, talvez até mais interessante do que a que está no livro. Vocês vão pegar essa folha e vocês vão dividir ela em 3 partes. Não é dividir recortando, é dividir fazendo a linha, tudo bem? Como que eu gosto de fazer isso daí? Eu posso pegar uma régua, medir aqui, e eu sei quantos centímetros eu vou fazer uma linha reta. Mas eu vou dobrar, porque daí eu fico com uma linha invisível ali. Não sei o que vocês acham melhor, né? Se é medir essa folha e dividir ela em 3 partes iguais, ou fazer como um professor. Dá só uma olhadinha como eu vou fazer. Eu pego essa ponta e puxo aqui, ó, de uma forma que esse pedaço fique igual a esse. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver? Então eu tenho esse pedaço e esse pedaço ficaram iguais. Se esse pedaço e esse pedaço ficou igual, o terceiro também vai ficar, ó. Fiz assim, tudo bem? E agora eu dobro o de trás. Não ficou muito certinho, porque ó, ele ficou um pouquinho menor, tá vendo? Mas é uma diferença bem pequena. Então agora eu tenho minha folha em 3 pedaços, certo? Vou fazer uma linha aqui e uma linha aqui. Então eu pego agora a minha régua e faço a linha.
essa linha. E essa linha. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que o elemento principal da arte de hoje vai ser o touro que a Tarsila do Amaral desenhou na sua paisagem com o touro? Então olha só, pega lá o seu livro, você vai ver na página 54 essa menininha desenhando aquele touro. Então a gente vai fazer esse desenho do touro 3 vezes. Uma vez aqui, uma vez aqui e uma vez aqui. Só que esse touro ele vai aparecer em 3 circunstâncias diferentes. No primeiro, ele vai aparecer em uma paisagem rural, como ele já estava numa paisagem rural, numa fazenda ou num campo. No segundo, ele vai aparecer em uma paisagem urbana. Então você vai desenhar o mesmo touro, só que agora ele foi parar no centro de uma cidade. E na terceira opção aqui, no terceiro espaço, você vai fazer esse boi ou numa paisagem fluvial, perto de um rio, ou numa paisagem marítima, perto do mar. Eu vou fazer uma paisagem marítima para ficar bem inusitado mesmo, porque um boi perto do rio é comum, agora um boi perto do mar não é tão comum assim. Vou fazer o primeiro: rural, urbano e marítimo. Vamos já anotar para a gente não esquecer isso? Então você vai pegar na sua folha, você vai anotar aqui, ó, rural, bem no cantinho. E vou fazer assim, ó, como se fosse uma plaquinha. No segundo, eu vou anotar urbano. E no último, vai ser o marítimo. Tudo bem? Como aqui eu coloquei urbano, aqui eu coloquei marítimo. Se eu colocar aqui urbana, eu posso colocar marítima, tudo bem? E agora eu vou desenhar o touro. Eu vou desenhar o touro primeiro numa folha para vocês acompanharem o professor. Depois eu faço o desenho na arte final. Tudo bem? Eu vou olhar o desenho da Tarsila do Amaral, aquele touro, e vou fazer ele grande na minha folha para vocês irem acompanhando. Só que aqui eu vou fazer bem grande para vocês aprenderem a desenhar aquele touro. Mas lá na arte, nessa arte, ele precisa ficar menor, né? Professor, mas que tamanho eu desenho ele aqui? Depende. Na sua paisagem rural, ele está próximo ou distante? Ele pode ficar bem pequenininho ou ele pode ficar assim. Depende de como vai ser o seu desenho. Combinado? Vamos lá então. Vou fazer o desenho do touro agora para vocês verem. Vou abrir na página 50, que nós temos o touro da Tarsila do Amaral, e nós vamos fazer. Vamos lá. É lógico que cada um vai desenhar do seu jeito, né? Eu fiz aqui que parece o quê? Uma paleta de tocar violão, parece uma coxinha também. Faço aqui o chifre do touro, olha só. Esse touro da Tarsila do Amaral, ele tem um chifre bem grande, né? Uma linha curva, ele é bem gordinho, ó. Aí aqui, 1, 2. Parece que ele está caminhando assim, ó. E o Aí agora, esse touro que nós desenhamos, ele vai aparecer em 3 lugares. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou fazer os 3. E depois eu vou pensar como eu vou transformar essa paisagem na rural, na urbana e na marítima. Tudo bem? Vai depender da criatividade de vocês agora. Então eu já vou fazer aqui. E vou copiar esse touro que eu fiz de rascunho. Eu acho que vocês poderiam fazer um rascunho também em alguma folha qualquer aí, né? Vamos lá, na rural, ele vai estar bem pertinho na rural, ó.
Tão pertinho que eu nem consigo ver ele inteiro, ó. Na urbana eu vou colocar ele não tão perto, aqui. É como se esse boi tivesse viajado, né? Pelo Brasil. E no marítimo eu vou colocar ele bem distante, pessoal. Vou colocar ele assim, ó. Olha só. O mesmo boi com dimensões diferentes. O mesmo boi com dimensões diferentes, porque dá para perceber que eles estão em planos diferentes. Esse daqui provavelmente está em primeiro plano, esse provavelmente estará em segundo plano, vai depender do restante do desenho. E esse estará em terceiro plano. Combinado? E agora, para o vídeo não ficar muito longo e exceder o nosso período, né, de aula, o que a gente vai fazer? Vocês vão continuar o desenho, eu vou continuar o desenho e depois, durante a semana, vocês fazem a pintura deste desenho. E eu mostro depois para vocês como ficou o meu também. Então eu vou fazer aqui agora só para uma demonstração. No rural, então ele está, ó, vou fazer aqui uma linha, tem aqui as casinhas da fazenda, certo? Ó, várias casinhas de fazenda aqui atrás. Tem até um caminho assim, ó, que foi o caminho que o boi pegou para chegar aqui, né? Lá no fundo, montanhas. Olha só. Aqui eu vou colocar como se fossem árvores, ó. Certo? Então, para mostrar que ele está no campo, na fazenda. Então, aqui eu posso colocar até, ó, o capim que ele foi comer. Esperto. Procurou o capim, ó. Professor, mas o capim tá maior do que a casa. Sim, porque o capim tá junto aqui com o touro, pertinho. Então eu já fiz aqui, ó, o touro em uma paisagem rural. Agora, na paisagem urbana. Meu Deus, o que esse boi vai fazer aqui, né? Então vou fazer aqui uma linha. Vou utilizar a régua. Essa linha aqui mostra que ele está, olha só, e vou fazer aqui prédios. No outro eu não coloquei as montanhas lá no fundo, e aqui nós vamos ter o que? Prédios. Coitado, está perdido aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, antena. Aí vocês podem fazer o de vocês o quê? Com carro, né? Com coisas que aparecem nas cidades, ó.
lojas. Você pode fazer igreja, shopping, posto de gasolina, ônibus passando. Tudo bem? Ó, fazer aqui uma igreja lá atrás. Só dá para aparecer um pouquinho, porque ela tá lá no fundo, né? Professor, mas o desenho não vai ficar todo misturado? Não, porque você já fez uma linha dividindo e as cores desse desenho vão ficar bem diferentes das cores do desenho de baixo, não é? Nossa, esse aqui é a urbana, desculpa, a rural, e aqui a urbana. E agora, por último, o marítimo. Então, esse boi conseguiu sair da cidade e foi parar no mar. Então, você pode fazer algo parecido com o que nós fizemos semana passada, mas eu vou mudar um pouquinho aqui, né? Então, eu vou fazer aqui também uma linha. Olha só, ele caminhou tanto para chegar no mar que chegou com sede e foi beber água, mas aí viu que a água é salgada. Olha só, tá aqui, essa parte é areia, aqui as ondas, já, a gente vê um barco lá no fundo, então a gente só vê a sombra dele, né? Consegue ver ele com detalhe. E tem aqui a serra, né? Que fica pertinho do mar. Tudo bem? Então aqui eu vou pintar esse, vou pintar esse. Combinado? Então eu vou começar a pintura agora e vocês começam ainda de vocês. Vamos lá, uma paisagem rural, marítima e urbana, onde apareça o touro da obra da Tarsila do Amaral e vocês vão encontrar esse touro na página 50. E agora é só pintar com canetinha e lápis de cor, tudo bem? Vamos escolher cores diferentes para cada uma delas, para vocês verem que o mesmo elemento ele vai aparecer em 3 obras diferentes e vão ficar com cores bem diferentes. Assim que vocês terminarem, vocês vão tirar uma foto assim e enviar para o professor do trabalho pronto, do touro visitando várias paisagens diferentes, o touro da Tarsila do Amaral. E pode me enviar via e-mail, e se vocês forem publicar nas redes sociais de vocês, marca o colégio que eu consigo ver também, ok? Vou começar a pintar agora para não perder tempo então. Tchau, até mais, até semana que vem, pessoal, estou com saudades. Bye, bye.